Boa noite a todos os nossos queridos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos mais uma vez para o nosso Reflexões. E é interessante que a gente observe o canal e o Facebook que nós estamos fazendo esta transmissão. Essa transmissão é feita pelo Facebook para que todos possam acompanhar. Hoje a gente já tem outros recursos, mas eu gosto muito de fazê-la no Face, que aí vocês veem as informações que a gente já colocou no Face, informações que são úteis sempre para todos nós. Depois a gente repassa, muda para MP4 e repassa para o YouTube. Mesmo canal. Aqui é o Paulinho Leopoldo Barros, Facebook, e lá no YouTube, Paulinho Leopoldo Barros. Quero pedir a vocês, por favor, se inscrevam, convidem amigos a estarem inscritos no nosso canal do YouTube, aumenta. Eu estou hoje com 3 publicações, que 9, 9 e 8, que só tem um dígito, todas as outras têm 2 dígitos, publicações de 3 dígitos, que para mim é uma honra. Tá? Não, a gente não faz nada para chamar a atenção sobre o canal. Não tem piadinha, não tem brincadeirinha, não tem filminho que motive a garotada a curtir. O canal é para estudo e é com essa finalidade que nós fazemos esse trabalho. Tá ok? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam da curtida lá no YouTube, também no Facebook. Não se esqueçam do compartilhamento. Não se esqueçam de inscreverem-se no Facebook. Tá? A gente hoje conta com 120 inscrições. Eu acho muita gente tendo a paciência de nos ouvir, mas a gente tem mais gente assistindo do que inscritos no Facebook. No Facebook não, no YouTube. Tá ok? Um grande abraço. Vamos convidar aqui o nosso Ronaldo Gomes para vir bater esse papo. E vamos em frente. A turma já chegando, já está aí o Luiz Carlos Bittencourt, obrigado pela honra. Parabéns, Luiz Carlos, pelo aniversário. Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Deixa eu ver aqui. Alexandre Pereira, lá de Minas. Grande abraço, Alexandre. Outro dia postei uma foto nossa aí, quando fomos ao Salão do Automóvel, passamos ali por Aparecida do Norte, passamos ali por Pindamonhangaba, muito bom. Saudade desse passeio. E hoje é aniversário do Pedrinho, do concunhado. Tá. Anderson Alexson, grande honra tê-lo conosco, Anderson. Tá, Ronaldo? Já estava Geraldo dos Santos. Geraldo, coloquei aí algumas fotos relativas, alguns filmes relativos a estações antigas, esse bloco de pessoas que se lembram do trem, que está ficando cada vez melhor, hein? Estou gostando da história. Tá ok, Ronaldo? Seu boa noite aos nossos queridos companheiros, amigos e irmãos. Para não esquecer, parabéns àqueles que estão fazendo aniversário hoje. Que Jesus os abençoe, ou que fizeram ontem. Enfim, nossa boa noite, nossa gratidão pelo carinho e atenção de estar aqui sempre conosco. Cada vez, todo dia, quando eu entro na internet, eu verifico os aniversariantes que são meus amigos na página do Facebook. E eu faço questão de parabenizá-los. Tá? Faço questão de escrever e de parabenizá-los. Fico triste, Ronaldo,
que tem amigos que não permitem que você escreva na página deles. Eu costumo dizer que é meio amigo. Não é? Porque dá trabalho, o Facebook dá trabalho, você tem que olhar, tem que ver as publicações, tem que saber o que escreveram, tem que argumentar, né? Então dá trabalho. Eu fico triste quando isso acontece. Kiko Estrada, um grande abraço, Kiko. Vem aí, Ronaldo, a nossa Arcádia, Arcádia ou Academia, nós estamos ainda, eu estou gostando do termo Arcádia, porque meu tio e meu pai já fundaram uma em Nova Iguaçu há algum tempo atrás. Então eu gostaria muito de criar a Arcádia de ciências, de letras da região do Recôncavo Fluminense. Da Academia de Ciências, Artes e Letras do Recôncavo Fluminense. E vamos fundar. Aí depois eu gostaria que aqueles que quisessem participar já fossem se preparando, porque assim que a pandemia nos der uma liberada, nós vamos fazer. Tá? Um grande abraço, Kiko. O que está dizendo aí? Estamos juntos. Eu não tenho a menor dúvida, Kiko. Grande abraço no Jesuíno, na turma toda boa aí de Caxias. Vocês de Caxias e Magé estão aí sofrendo com as questões jurídicas e vamos ver como é que fica essa brincadeira. Tá? Magé me parece que foi negado e Caxias também. Eu não sei como é que o tribunal vai se posicionar, se assume o segundo colocado, se tem outras eleições. Nós estamos na dúvida ainda de como o tribunal se posiciona. Tá? Mas com certeza os dois pedidos já foram negados. Muito bem. Ronaldo, eu te pedi para baixar só um pouquinho o teu... Vê se dá para baixar só um pouquinho o seu volume. Que ele às vezes fica com alguma coisa... Pronto, parou na hora. Ele fica como se estivesse com mau contato quando ele está muito em cima. Tá? Mas vamos lá. 1891, hoje é dia 23 de novembro. Em 1891, nós temos a primeira revolta da Armada. O almirante Custódio de Mello ameaça bombardear o Rio de Janeiro, forçando a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca. Olhem só que maravilha, Ronaldo. Proclamação da República feita ontem, pernada dada no imperador Dom Pedro II. É importante que vocês leiam A Maldade com Dom Pedro II, retirado a toque de caixa. Há uma história de que um negro escravo que cuidou dele em todo o período, esse negro, Dom Pedro I tinha uma confiança muito grande e Dom Pedro I chama esse negro para cuidar da segurança pessoal de Dom Pedro II enquanto criança. Eu já li vários relatos, mas não os confirmei ainda. Mas é interessante o relato. E diz que esse negro militar, não era escravo, levou a sério a questão de cuidar de Dom Pedro enquanto sucessor, enquanto aguardando a sucessão ao trono, né, podendo assumir. O pai já havia abdicado, e ele cuida da segurança pessoal de Dom Pedro, dormindo inclusive no mesmo aposento. E Dom Pedro passa a ter uma confiança nele muito grande e conta o relato que ele acompanha Dom Pedro II até a proclamação da República. E quando ele sabe da proclamação da República, ele tem um infarto fulminante, já com uma idade avançadíssima, não sei se com 92, 94 anos de idade,
E ele infarta quando fica sabendo da injustiça com Dom Pedro II. Não é nem injustiça, a República tinha que ser proclamada, mas não precisava ser como foi feita. Não, não custa nada um pouco de pensar no ser humano. E aí, em 1891, eu gosto muito de contar a história por isso. Em 1891, nós temos a primeira revolta da Armada. A Armada, para quem não se lembra, é a Marinha. É a nossa Marinha. Tá? Então, a Armada faz a sua primeira revolta. E o navio Custódio de Melo é o navio escola. É o navio que a turma, quando se forma, faz a volta ao mundo. E dessa feita nem pôde fazê-lo por conta da pandemia e brasileiros não serem muito bem-vindos por conta da pandemia em muitos portos do mundo. Então, acho que é a primeira vez, não sei, não sou da Marinha, mas me parece que é a primeira vez que o navio Custódio de Melo não leva os guardas marinha na sua primeira viagem após a formatura. É um dado interessante. E o nome do navio é exatamente Custódio de Melo. Aí, primeira revolta da Armada, olha só, 2 anos. 15 de novembro de 1889, 23 de novembro de 1891, a Armada se levanta. Claro que tinha que se levantar. A Armada era um filé no Segundo Império. Talvez o Brasil nunca tenha uma marinha igual possuiu com Dom Pedro II. Talvez nunca mais tenhamos, tanto a de guerra quanto a mercante. E ali o Custódio de Melo se lança frontalmente contra Deodoro de Fonseca, Deodoro da Fonseca, que podia entender de muita coisa, mas de governar realmente não era o forte de Deodoro da Fonseca. Tá? Dizem que até a única vez que eles se aproximaram foi nas estações da Central do Brasil. Marechal Hermes de Marechal Deodoro. Nunca foram simpáticos um ao outro. Interessante, né? Em 1903, Olinto de Preto apresenta a tese da hipótese da vida do éter no universo. Essa tese foi supostamente plagiada e incorporada por Albert Einstein para a criação da teoria da relatividade. Então vocês vejam só que aqui nós já temos um início aí de tititi. Para não chamar de fofoca, vamos chamar de tititi. Então aí o nosso Olinto de Preto apresenta uma tese que depois Albert Einstein é acusado de ter plagiado. É bom que vocês tenham a notícia e depois pesquisem. Muito bem, 1913 é fundar a primeira universidade tecnológica do Brasil, sendo a 10ª escola de engenharia do país, a Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Minas Gerais, Ouro Preto, ficou lá com uma faculdade de mineralogia por conta de como é diferenciado o solo mineiro. O solo mineiro, à medida que você viaja, eu falava para vocês que eu gosto muito de viajar de carro, à medida que vocês viajam, o solo de Minas vai mudando de cor, Ronaldo. De acordo com o potencial que ele tem de recursos minerais. Vai mudando de cor, é interessantíssimo viajar por Minas Gerais. Eu sempre gostei muito, né? Adoro Minas Gerais e é uma característica. Então ela recebe aí a Universidade Federal de Itajubá. As universidades de Minas têm uma boa
grande Ronaldo. Reconectamos. Muito bem, estamos de volta. Vamos ver aí se a turma está reconectada. Vamos trazer o Ronaldo de volta aqui, que houve uma falha aqui, não sei porquê, na nossa internet. Estava demorando. Aí nós trocamos aqui de conexão. Tá, vamos aguardar o nosso Ronaldo chegar aí para a gente reconectá-lo. Sarinha Freitas, caiu a conexão sim, Sarinha. Saiu, já estou de volta. Já estou reconectado. Agora eu estou na TIM. Caiu a net. Eu estou na TIM, eu ainda tenho a Oi como recurso. Quer dizer, eu tenho 3 aqui como recurso, vamos ver se a gente continua. Mas está reconectado já. Tá bom. Tá tranquilo aí, som, tudo, né? Vamos lá. Então, essa questão de nós observarmos as universidades que têm qualidade no Brasil, Minas Gerais tem muitas universidades com qualidade, e é preciso que todos nós observemos as universidades. Vamos valorizar a universidade, porque tudo que nós precisamos para a nossa vida vem de lá. Perfeito. O médico vem de lá, o cirurgião vem de lá, o advogado vem de lá, o contador vem de lá, o administrador vem de lá, por favor, o dentista, né? A turma é preciso que se ligue, o preparador físico, é preciso que a gente se ligue no quanto a universidade é importante para a nossa vida. Estão aí as pesquisas pela cura, pela vacina do Covid, e um grande time trabalhando. Claro que tem um grande time trabalhando por dinheiro, é óbvio, mas tem também aquele time que trabalha porque é serventuário público e está fazendo o trabalho em parceria. Então vocês não se esqueçam, tá? Valorizem a universidade. Sem ela, nenhuma nação caminha para frente. Regina Machado, uma honra tê-la conosco. Boa noite. Chegou aí agora, chegou depois que a conexão caiu, Regina. Vamos em frente. Muito bem, Ronaldo. Nós temos aí também Joseph Franklin, é superintendente da filial da Grã-Bretanha das Testemunhas de Jeová. Então, as Testemunhas de Jeová, altamente tradicionalistas, recebem Albert Schroeder, tá? E a designação é de Joseph Franklin. E as coisas vão acontecendo no mundo. O Marechal Zhukov, em 1942, realiza o cerco aos alemães na cidade de Stalingrado. Stalin se dá o luxo de trocar nome de cidade. A Revolução Bolchevique se dá o luxo de trocar nomes de cidades. E também, recentemente, por conta das consequências da perestroika, o povo russo se deu ao luxo de tirar também a estátua de Lenin de Leningrado.
foi público e notório, todo mundo viu a estátua sendo retirada de uma forma brutal, como foi instalada, né? Foi retirada igualmente a como foi instalada. E se não me falha a memória, a cidade voltou a se chamar São Petersburgo. Se não me falha a memória, tá? Se eu confundir, me corrijam, por favor. 71 para 72 anos tem direito a umas falhas de vez em quando. Muito bem. Primeiro doutoramento de uma mulher na Universidade do Porto. Leopoldina Ferreira Paulo, doutora em Ciências Biológicas, com a tese Alguns Caracteres Morfológicos das Mãos dos Portugueses. Olha que beleza, né? Como é que a vida vai caminhando tranquilamente. É o primeiro doutoramento. Isso é bom para que vocês vejam o quanto o doutoramento é uma coisa recente. O mestrado e o doutorado são coisas recentes. Vão passar, não tenham dúvida. Muito bem, em 1955, a Austrália recebe do Reino Unido a posse das Ilhas Keeling. 1961, jato Cornet, de prefixo da Aerolíneas Argentinas, cai logo após decolar do Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas, no Brasil. Acidente grave. A República Popular da China, em 71, ganha vaga da República da China no Conselho de Segurança da ONU. E vamos em frente, né? Outros detalhes aqui sobre AIDS e tudo que não interessam. Alguma coisa pessoal. E começam as datas importantes, começaram as datas importantes desse período. O que isso significa? Quando a gente casa a data importante com os fatos que aconteceram, vocês vão verificando o quanto as coisas são efêmeras, o quanto são curtas as coisas que as pessoas acham que vão durar muito e duram muito pouco. Eu queria hoje, Ronaldo, bater um papo com você. Deixa eu ver a minha hora aqui. Eu tenho aqui quase 30 minutos para conversar com vocês. É uma coisa que eu não gosto de conversar muito. Mas como inclui uma homenagem que eu tenho que fazer, eu tenho que tocar nesse assunto. Em 1996, eu saí candidato a vereador. Fui o 21º mais votado de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu ainda tinha Mesquita junto. E fui o 21º e a Câmara havia também reduzido o número de vagas, de 33 para 21 vagas. Havia reduzido e eu entrei, já comentei isso aqui com vocês, e eu entrei na justiça contra essa redução. Consegui eliminar, mas depois houve uma grande manifestação para manter as 21 cadeiras, e eu, obviamente, perdi. Foram advogados, o doutor Luiz Carlos da Silva Loyola, o doutor Roberto Guimarães, o doutor Odilardo Alves, também entraram nessa discussão. Nessa época eu era presidente da Comissão de Assuntos Municipais da OAB, primeira subseção. Eu nunca deixei de ter, perdoem o eu, tá? Mas é importante que a gente fale. Nunca deixei de ter participação ativa na vida da comunidade. Sempre fiz questão de participar em todos os sentidos. E aí, pela votação que tive, pela representatividade, o prefeito Nelson Burnier me nomeou secretário de Cultura, Esporte e Lazer.
Então acumulei 3 secretarias. Era uma secretaria com muita gente. Eu tinha um subsecretário, possuía 3 assessores, um para cada função, né? Um para cultura, um para o esporte, outro para o lazer, e possuía alguns cargos menores de diretores, cargos de baixa remuneração, um diretor de biblioteca, um diretor de esportes, vários cargos pequenos. Os cargos todos da secretaria não somavam 10 cargos, muito pouca gente. E mesmo assim, Ronaldo, nós conseguimos trabalhar e muito. E fizemos algumas coisas que nunca mais foram feitas em nossa terra. E eu fui o único, tá? Nós não tivemos outro secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Depois a secretaria foi dividida pelo prefeito Mário Marques. A cultura passou a ser só cultura, esporte e lazer ficaram juntos. Quer dizer, Nova Iguaçu só teve como secretário de Cultura, Esporte e Lazer o Paulinho Leopoldo, mais ninguém. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer carnavais maravilhosos, competições esportivas maravilhosas, conseguimos colocar quase 80 escolas competindo. Era um projeto nosso, eu cheguei a juntar outros secretários para que nós fizéssemos uma programação em que nós tivéssemos o campeonato municipal, tá? Depois um campeonato da região e os vencedores iriam para a fase estadual. Não consegui. Isso já existia no estado do Rio Antigo, antes da fusão. E quem fazia esse trabalho maravilhoso é o indivíduo que foi criticado durante muito tempo, que era o Eduardo Viana, que é da sua terra, Ronaldo. Eduardo Viana e a família Viana toda é campista. Tá? É Eduardo Viana que coloca as 2 equipes de futebol de campos no campeonato estadual. Ele é que traz Goitacazes e Americano para disputar o estadual. Tá? Para vocês verem o poder de fogo do Eduardo Viana. Nessa época ele presidia o Mobral. E ele consegue pegar o estádio do Caio Martins. Eu estou dando esse relato porque esse é relato histórico. E pouca gente sabe disso. O estádio do Caio Martins tinha uma piscina olímpica de 50 metros, um ginásio de esportes fabuloso, todo assoalhado. E o Eduardo Viana levava para lá, nos anos 60, uma multidão de jovens e fazia tudo que é competição. Salto em distância, altura, salto com vara, revezamento, 100, 200 metros, 800 metros, 100 metros com barreira. Então, Eduardo fez um conjunto, uma Olimpíada no antigo estado do Rio, que poucos estados do Brasil chegaram a ver. Eu acredito que só o estado de São Paulo chegou a ver uma competição desse porte. Então, era o Ministério da Educação que comandava. O Ministério da Educação, através da professora Esther Murno, que eu tive o privilégio de homenageá-la aqui em Nova Iguaçu. Através da professora Esther, nós fazíamos esses campeonatos. Então ela vinha, supervisionava os jogos aqui na região, depois levava quem ganhava lá na região de Campos, quem ganhava na região serrana, quem ganhava na região sul do estado do Rio, e íamos embora. Quem vinha sempre para cá era Resende. Tinha um coronel lá, da AMAN, que fazia questão de fazer as equipes e chegava sempre com equipes de qualidade aqui para disputar com a gente. Coronel Busato. Eita, o Alzheimer, já avisei para ele, não chega perto de mim. Pô. Era o Coronel Busato.
Olha só que memória, estou falando de 1965, 66. E nós fazíamos, eu tive o privilégio de ganhar aqui pela nossa região. Meu irmão conseguiu ser campeão 9 vezes com a equipe de voleibol feminina dele, foi vice-campeão do estado. Houve um ano que ele foi vice-campeão e o campeão foi meu irmão mais velho, que dirigia o colégio Notre-Dame de Sion, lá de Petrópolis. Volto a dizer, eu estou fazendo esse relato porque são relatos históricos, são fatos que nós devemos continuar a manter. E isso se perdeu. Tá? Nova Iguaçu nunca mais fez equipe de destaque estadual. Fez equipe de competições, outras, mas de destaque grande estadual, Nova Iguaçu perdeu esse trono. Chegou a ter o Ari Manguespada, que era o Ari Pereira, chegou a colocar atletas na seleção brasileira. Várias. Algumas ainda estão aí como professores de educação física. O Tião Cuíca conseguiu ser bicampeão brasileiro de voleibol masculino. Então, uma participação grande também do meu irmão Léo, né, nessas equipes. Então, é importantíssimo que vocês guardem que esses depoimentos são históricos, fazem parte da história de esportes do Colégio Leopoldo de Nova Iguaçu e do estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos esquecer. E nesse período, o meu irmão mais velho estava comigo na secretaria e pediu ao prefeito para ficar em outra secretaria. Então, a Secretaria de Cultura ficou sem a direção do Patrimônio Histórico Municipal. E a direção do Patrimônio Histórico Municipal foi uma das coisas que não conseguiram caminhar nesses 4 anos. Tá, é bom que a gente coloque. Ele foi para a Secretaria do Meio Ambiente, e lá não teve respaldo suficiente para fazer qualquer atividade voltada para o patrimônio histórico. Isso é muito bom que a gente relate e demonstre, porque isso é história. E, por outro lado, eu pude editar alguns livros, pude fazer homenagens ao Valdir Pereira, que inegavelmente é o maior historiador que a nossa região tem. Nós não temos ninguém igual ao Valdir. Consegui trazer sua filha, o irmão Walter, fazer uma homenagem na Rio Sampa. As homenagens da cultura eram sempre na Rio Sampa, outra coisa também que vai ser difícil de nós termos, porque depois que eu saí não tivemos mais. Eram homenagens aí com 2.000 pessoas, 1.500 pessoas presentes, com baile, com tudo que manda o figurino cultural, né? Com artistas tocando e cantando. Então, um período de Nova Iguaçu muito belo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque no esporte, nós conseguimos uma façanha única, Ronaldo. Era presidente da nossa liga iguaçuana, Liga Iguaçuana de Desportos é quando eu era atleta, depois virou Liga de Desportos de Nova Iguaçu. E o presidente era o Luiz Carlos Pina, que hoje está na Suderge, junto com o Adriano Santos, que já foi também secretário de Esporte de Nova Iguaçu e que também fez um trabalho digno de todo o nosso respeito. A Vila Olímpica nós recebemos praticamente pronta, fui eu que inaugurei, e depois, eu digo eu porque eu não tive nenhuma ajuda do poder público, eu tive até que usar dinheiro do salário de secretário para inaugurar a Vila Olímpica. E depois de mim veio o Adriano, que fez um belíssimo trabalho também, já com a Vila Olímpica pronta. Então, veja só, fizemos um campeonato na região de futebol da Liga, que era um espetáculo. Árbitros formados pela Liga, árbitros de tal qualidade, Ronaldo, que meu sobrinho, professor de educação física, quando o nosso tenente Parreira, que era tenente professor de educação física do Exército Brasileiro, junto com Cláudio Coutinho, quando eles foram
fizeram a preparação física da seleção brasileira e o Coutinho implantou o teste de Cooper. Nesse tempo que eu fui secretário, já posterior, alguém pediu árbitros de qualidade, porque o Parreira era técnico da seleção da África do Sul. E a África do Sul estava hospedada aqui em Teresópolis, na Granja Comari. E eles precisavam de árbitros de qualidade para apitar os jogos. E meu sobrinho me pediu os árbitros e eu indiquei os árbitros da Liga de Desporto Nova Iguaçu. Árbitros acostumados a ganhar R$50, R$80 por arbitragem, no máximo 100. Pagaram esses árbitros R$1.500. Foi um negócio assim que ficou na história, porque é a primeira vez que árbitros da Liga de Desportos Nova Iguaçu apitam competição internacional, jogos amistosos internacionais. Então são coisas que marcam, rapaz, uma cidade. Não é uma brincadeira. Ser secretário não é uma brincadeirinha, não. Ser secretário é coisa séria. É para você dar mostras da capacidade, da pujança que uma cidade possui. E os árbitros do campeonato de Nova Iguaçu puderam apitar jogos internacionais. Até hoje eu perturbo eles, né? Fala, grande árbitro internacional. Até hoje, quando eu encontro, eu brinco com eles. E foi uma honra para mim que essa rapaziada tivesse ido apitar lá na Granja Comari. Eles apitaram África do Sul e Sub-17 do Fluminense e África do Sul e Volta Redonda. Então, foram 4 jogos, já pode ter mais um que agora eu não estou me lembrando. Mas e quem recomendou foi o Pomeroy, que é árbitro da federação. Ele que recomendou, fala com o Paulinho lá em Nova Iguaçu que ele vai conseguir árbitro. E o meu sobrinho veio por recomendação do Pomeroy falar comigo. E eu levei os árbitros, né? E depois não precisei nem mais. Com 1.500 eles foram de carro mesmo, gasolina própria, fizeram tudo lá para apitar em Teresópolis. Por que eu estou contando isso? Porque tudo isso só foi possível. Tudo isso só foi possível, Ronaldo, porque nesse período nós temos aqui um indivíduo que dominou o rádio na cidade, que é o Pubel, e o Pubel tinha 2 estações de rádio em Nova Iguaçu. Ele tinha a rádio da Terra, que era a Rádio Solimões, e ele conseguiu um desdobramento com a Rádio Mauá. Então nós ficamos com a Mauá e com a Solimões. 2 rádios. E o Juarez Cabral montou uma equipe de esportes. Então a equipe de esportes do Juarez Cabral, meu abraço a você, Juarez, que Jesus o abençoe. Hoje ele está na área de ele é corretor de imóveis. E está muito bem, graças a Deus, na sua profissão. Mas nós tínhamos a turma do Juarez e chegou um gordo para cá, rapaz. O gordo querendo também entrar, porque ele já vinha de experiência no Rio de Janeiro. Já vinha de experiência na Rádio Metropolitana, ele já tinha experiência como narrador. Que foi o Marcos Mendonça, que veio do Rio para cá. E a turma até nem gostava muito, porque diziam que o Marcos Mendonça era estrangeiro e que eu estava ajudando gente de fora. Mas vocês já imaginaram, vocês não vão ter mais. Eu estou falando isso aqui com muito orgulho, porque Nova Iguaçu não vai ter mais. Tá? Nós estamos com dificuldade de ter o campeonato da Liga, quanto mais um campeonato com 2 equipes esportivas narrando jogos. Então, uma equipe da Solimões e uma equipe da Mauá. Uma chefiada pelo Marcos Mendonça e outra chefiada pelo Juarez Cabral. Mesma cobertura. Vocês vejam que espetáculo era Nova Iguaçu nesse período no que tange a esporte. E aí passaram a cobrir tudo o que acontecia, Ronaldo.
Tanto o trabalho belíssimo do Juarez, quanto o trabalho do Marcos Mendonça. E a turma achava que tinha que ter só o Juarez. E eu achava que tinha que ter os dois. Até porque eu nunca vi o meu salário de secretário, Ronaldo. Vários desses campeonatos, a arbitragem, a prefeitura furava sempre, e essa arbitragem era paga com o meu salário de secretário. Isso eu estou falando que quem está me ouvindo tem um monte de testemunha que sabe que isso é verdade. Inclusive o presidente da liga, que é o Pina, que depois, inclusive, me deu a honra de eu ser vice-presidente dele na mesma Liga de Esporte Nova Iguaçu. Esse trabalho foi belíssimo, sensacional. E eu não consegui me eleger em 2000 e assumi o compromisso de nunca mais ser candidato a vereador. Porque esse candidato a vereador, Ronaldo, você briga muito, rapaz. Aí na tua rua tem 3, 4, rapaz. Entendeu? Na sua rua tem 3, 4 candidatos. É um negócio complicadíssimo. Você tem um montão de candidato a vereador e daqui a pouco você começa a ter inimigos. O cara não gosta de você. Você não tinha nada que ser candidato, está atrapalhando os outros. Então eu achei melhor nunca mais ser candidato. Então eu fui candidato 2 vezes. Nas 2 vezes eu não me elegi, mas tive mais voto que alguns vereadores que se elegeram. Não vou citar nome porque é antiético, mas não precisa acreditar em mim. É só ir no site do Tribunal Regional Eleitoral, Paulinho Leopoldo, vocês vão encontrar lá a votação. Não tem mistério. E aí esse trabalho continuou. E o Marcos virou um grande amigo nosso. E um dia virou para mim e disse: pô, Paulinho, você está saindo lá da Rádio Rio de Janeiro? Vamos ficar comigo na Tropical? Aí ele já estava. O Pubel já havia trazido a Tropical para cá. Tinha criado a Tropical Solimões. Vamos ficar fazendo futebol comigo. E eu fiquei, rapaz, na coisa mais ingrata que alguém pode fazer, que é futebol, Ronaldo. Aí vocês não, é ingrato porque simples, gente. A hora que tem um jogo de futebol é a hora que você está abrindo mão da família. Você não almoça com os seus. Você faz a cobertura, quando você chega em casa, o pessoal já almoçou, as visitas já foram embora. É um negócio que machuca muito a gente nesse período. E eu só fiz porque meus filhos já eram adultos. Senão, com certeza, já estavam formados. Senão, não teria feito. Mas aí começa a vir a safra dos netos e você tem que sair. Aí é hora de pular fora, porque neto é assunto muito sério. Neto não é brincadeira. Então a gente fez essa parceria com o Marcos e tivemos o prazer de fazer, de inaugurar o Engenhão, por exemplo. Tivemos na inauguração do Engenhão. Isso tudo documentado. Eu depois mostro as fotos aqui para vocês em outra oportunidade. E ficamos nessa parceria, eu comentando futebol. Eu tinha um ex-aluno aqui, o Franklin Beruti, que ele dizia que eu só comentava o time do Flamengo, não comentava mais ninguém. Não é? Porque eu era flamenguista. Não era verdade. É que existem certas coisas no futebol que eu sou muito burro, Ronaldo. Eu não consigo entender. O Fluminense uma vez fez uma armação que era 3, 6, meia dúzia, 1. Tudo bem, cada um dá o nome que quer. 3, 6, 1. E eu olhava o jogo e eu não conseguia ver a equipe armada com 3, 6, 1. 3, 6, 1. Porque não é só dar o nome. Isso aí vocês podem pesquisar na internet, que é verídico, não é brincadeira. Então, quando a equipe joga, por exemplo, 4-4-2, 4-2-4, você consegue ver no campo direitinho a equipe jogando no esquema. Tá? 4-3-3, você vê perfeitamente na arrumação, quando tem o ataque, os 3 fechando, você vê direitinho.
Mas quando o indivíduo cria um negócio desse de 3-6-1, eu olhava para o campo e não conseguia enxergar, eu enxergava tudo, menos 3-6-1. E eu falava muito da questão do contra-ataque no futebol, que o contra-ataque ele é padrão em qualquer esporte. Ele é padrão no futsal, ele é em qualquer esporte de quadra, menos no voleibol, é claro. O contra-ataque no futebol de campo, no futsal, no basquetebol, ele é mais ou menos a mesma coisa. O goleiro sai para a direita ou para a esquerda e essa bola atravessa o campo para o outro lado. E você, com 3 toques, você tem que chegar no adversário. No máximo 4 toques. Tem que ser. Então, os contra-ataques até hoje pegam as equipes despreparadas. E eu fazia meus comentários lá com o Marcos Mendonça, e ele se especializou numa coisa, Ronaldo, interessantíssima. Ele fazia propaganda, a propaganda do Marcos, ele fazia propaganda de umas 30 empresas no jogo dele, rapaz. A bola saía e ele dizia, churrasquinho do Jorge, não sei o quê. Aí ele anunciava aquele caderninho dele, dava endereço, dava tudo com uma rapidez, com uma precisão normal. Então ele conseguia recursos próprios para fazer o seu futebol. E pagava uma grana na rádio. Não era brincadeira que ele pagava ao Pubel pelo horário. Então eu fiz uma amizade muito grande com o Marcos. Depois ele foi para Itaguaí. Ele teve que ser ostomizado, né? Que é aquela cirurgia que se corta o intestino e que se coloca um saquinho do lado. Seria uma cirurgia provisória. E o Marcos foi ostomizado e mesmo assim continuou firme no esporte. Abriu a sua rádio na internet, a Rádio MM, Marcos Mendonça. E nós fomos tocando juntos, estivemos juntos no PDT, e ele sempre um parceirão. E eu não soube que ele havia estado doente, não soube das questões de saúde dele, eu só sei que ele estava como locutor oficial de Itaguaí. Então, todas as feiras de Itaguaí, ele era a voz de Itaguaí, o Marcos Mendonça. E sempre em contato comigo, sempre ligando e tudo. E um dia eu marquei até de almoçar com ele. Ele mandou até um áudio para mim dizendo que não podia almoçar, porque o candidato a prefeito que ele estava apoiando tinha marcado uma reunião de urgência e que depois resolveria. E nesse ínterim, o Marcos foi embora. O sepultamento dele foi ontem e o nosso Marcos Mendonça, a voz de Itaguaí, cumpriu a sua jornada. Fez um trabalho belíssimo no esporte da cidade, nunca deixou de cobrir o futebol brasileirão classe A, sempre fez. Quando não aguentava mais se deslocar para os estádios, fazia na sua própria rádio, continuou com as mesmas propagandas, continuou vivendo do rádio. Então é um radialista na acepção da palavra. É um narrador esportivo. Quando fizeram a reforma do Maracanã, havia uma sala no Maracanã, que era a Sala Ari Barroso. E pelo que eu sei, essa sala não foi refeita. E a equipe que lá estava havia pedido uma foto do Marcos, porque ele ia entrar na galeria dos narradores de futebol do Maracanã. Receberia essa honra. Nas reformas, eu lá estive nas cabines com ele, fazendo o trabalho, ajudando. Eu sempre ajudando o Marco, porque achava um trabalho de abnegação. Tinha o dinheiro? Tinha, mas o dinheiro praticamente era para cobrir o que ele fazia. Sobrava muito pouco para ele. Nunca viveu de grandes recursos, sempre de poucos. Mas adorava ser narrador de futebol. E ajudou muito Nova Iguaçu nessa fase, narrando o futebol da terra. E algumas pessoas não gostavam, tudo bem.
Só que aqueles que não gostavam do trabalho do Marcos, eu hoje assisti a uma palestra do... Oh, meu, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E ele dizia exatamente isso. Quando vocês retirarem alguma coisa ou falarem mal, pensem primeiro no que vão colocar no lugar. Tá? Ah, o programa do Paulinho é ruim. Ótimo, meu programa é um direito de todos achar o nosso programa ruim. Mas vocês têm um horário que vocês ficam comigo. E aí, esse horário vocês vão colocar o que no lugar? Será que será melhor, será pior ou não terá nenhum? Não é? Verdade. É uma palestra Aí, do Karnal, do professor Karnal. Então é importantíssimo que vocês observem isso. Tem gente que só fala mal. O prefeito nunca presta, o prefeito nunca é bom, o vereador nunca é bom. E eu começo a perguntar, e aí você o que você faz na sua comunidade? Você participa de alguma associação? Você participa de algum trabalho de amparo ao próximo? O que você faz? Porque você está falando mal de todo mundo, eu gostaria de saber o que você faz para ter, inclusive, autoridade para criticar terceiros. Não, Ronaldo? Então é importantíssimo que a gente observe esse aspecto. A gente vê muito isso nas religiões. O indivíduo critica lá o pastor, critica o padre. Pô, o outro padre é que era bom, esse é ruim. Ué, então acha um padre melhor do que ele. Troque de igreja, troque de paróquia. Não, o presidente daquela instituição não é bom. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos vestir a camisa do trabalho. Se alguém está trabalhando e eu não estou gostando, eu posso muito bem substituí-lo no trabalho. Eu tenho que parar com endeusamentos, porque você, de repente, coloca certas pessoas no altar e o indivíduo não era para estar lá. verdade. E o texto bíblico já nos adverte, não é? Maldito o homem que confia em outro homem. Maldito, rapaz, olha que palavra forte. Maldito o homem que confia em outro homem. Quer dizer, o indivíduo faz todo um projeto que fulano vai ser o cara e fulano é exatamente o inverso. É assustador. Não é? Quem poderia imaginar que nós tivéssemos na sequência política algumas pessoas que mexessem com dinheiro mais do que aqueles que já foram condenados. Muito cuidado, gente, quando falarem alguma coisa. Nos ensina Jesus, seja o vosso linguajar sim, sim, não, não. E mais à frente ele completa, tudo que disso passar é de procedência maligna. Muito cuidado. Vamos tocar o nosso barco, valorizando os parceiros nessa jornada. Muito obrigado, Marcos, por ter sido um parceiro nosso nessa jornada. Me ensinou muito de futebol, muito dos campos de futebol, muito daquelas histórias do Maracanã. Aprendi muito com você. Muito obrigado. Inauguramos alguns estádios. Conheci lá o estádio da Cidadania, em Volta Redonda, que eu não conhecia. E fui conhecendo vários estádios aí nessa parceria com o Marcos, como comentarista esportivo, que eu nunca imaginei que eu fosse. E o Marcos me abriu essa porta e eu fiquei muito grato, estou grato e serei sempre grato a ele por ter me proporcionado isso aí. Tá ok? Fique com Deus, Marcos, que Jesus o abençoe, ilumine e guarde onde você estiver. Ronaldo, estourei aqui já, rapaz. Suas conclusões finais, Excelência. Nosso carinho, nossa gratidão a todos vocês pela paciência e vamos manter aí as recomendações que a Covid está aí, cada vez mais galopante. Muita paz, oremos e vigiemos. E o nosso culto no lar, nesse momento tão ímpar que nós estamos passando.
Estamos precisando. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão. Muita gente me questionou se eu não iria retornar às aulas e tal. Eu disse, hipótese alguma. Há um grupo de senhoras que faz ginástica no Lar de Jesus e elas queriam que eu liberasse o Lar de Jesus para elas fazerem a ginástica. Agora vocês imaginem pessoas com, na grande maioria, com 70 anos, 65, fazendo exercício de máscara, que cada máscara provoca uma redução de oxigênio de uma forma ou outra, entrando menos oxigênio, a menos oxigenação do sangue, a pessoa já com idade avançada fazendo esforço físico. Eu disse que liberaria, desde que elas me trouxessem um documento de alguma autoridade pública do município autorizando esse retorno, porque era um retorno autorizado pelo município. Ronaldo, tem mais de 60 dias que eu estou esperando e ninguém me trouxe. Tá? Quer dizer, as pessoas querem que você sofra as consequências, mas ninguém quer assumir a consequência. Eu não posso abrir o Lar de Jesus, a instituição, para, por pura recreação, colocar pessoas de idade avançada fazendo educação física. Não posso fazer isso, Ronaldo. Tá? Isso aí chama-se bom senso, e nós temos que ter. É uma época de muito bom senso. E elas estão fazendo ali na Praça do K11, para todas as aglomeradas e tal. Que Deus proteja, que não tenhamos problema nenhum. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Orem e vigiem. Orai e vigiai. Máxima que devemos acatar. Não adianta só oração. O vigiar é importante. Sapatinho da rua fica fora da casa. Roupa da rua fica fora da casa. Objetos da rua ficam fora de casa. Eu tenho um amigão meu, né, não vou dizer o nome, porque eu não, acho que não devo. Ele pegou Covid. E eu perguntei, mas como é que foi? Ele falou, simples. Eu fui a uma reunião num banco. Eu falei com um amigo e passei o meu telefone para a gerente. E a gerente, 2 dias depois, ligou para mim para prevenir que ela estava com Covid. Olha só que coisa simples. Ele pegou o telefone dele, passou para a gerente, depois a gerente devolveu o telefone já contaminado e ele guardou e continuou usando. Tá? Não é uma brincadeira. É sério. Oremos e vigiemos. Por favor. Gostamos muito de vocês e queremos longevidade para vocês. Tá ok? Que Papai do Céu nos abençoe por tudo que nós fizemos de bom, de belo, de útil, de glorioso na noite de hoje. E que possamos pedir a Papai do Céu proteção para todos. E amanhã aqui estaremos com mais um Reflexões, se Ele assim o permitir. Fiquem com Ele. Até amanhã.